Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a este incrível podcast literário. Meu nome é Bárbara e hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho da história da crítica literária no Brasil, mais especificamente no século XX. Ao estudar literatura e o que dizem dela por aí, podemos encontrar alguns padrões nos argumentos que as pessoas usam para comprovar a qualidade de uma obra que acabaram de ler. E como nada é por acaso, nos convém saber o porquê que esses julgamentos estão tão inculcados na nossa mente. Tão diversa como o ser humano, a crítica literária se baseia fundamentalmente em gosto pessoal e moda teórica. Correntes de pensamento se formam quando uma quantidade suficiente de pessoas, que têm um certo grau de influência, concorda sobre determinado assunto, atribuindo a ele tal caráter de importância que todo mundo deveria conhecer pelo menos o mínimo a seu respeito. E é nesse ambiente super saudável e nada intolerante que vamos descobrir sobre o que se constituía a literatura do século XX. Para quem já está meio esquecido das aulas de história na escola, vou resumir brevemente os acontecimentos desse período bastante conturbado. No final do século XIX, já percebemos duas datas importantes: a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889. Esses dados não parecem muito relevantes à primeira vista, mas são uma pista de como ainda não sabíamos lidar com uma ideia de liberdade, seja ela democrática ou intelectual. Os primeiros anos de 1900 foram recheados de revoltas populares, como a Revolta da Vacina, da Chibata e de Juazeiro. Tivemos também a Greve Geral de 1917 e a Semana de Arte Moderna em 1922. Todas essas mudanças tiveram como pano de fundo as duas grandes guerras, direcionando o pensamento artístico a um questionamento sobre as virtudes da sociedade vigente. Antes de realmente chegar nos críticos do século XX, o autor de Manual da Teoria Literária, a referência que usei para elaborar esse conteúdo, se preocupa em ilustrar algo muito importante: a transição. Toda virada de século contém certa revolução de pensamento, e nesse meio termo, alguns nomes preparam terreno. João Ribeiro, Ronald de Carvalho, Alceu Amoroso Lima, Agripino Grieco, Álvaro Lins, Lúcia Miguel Pereira e, na minha opinião, o mais conhecido, Mário de Andrade. Este grande poeta e avaliador viveu entre os anos 1893 e 1945. Mais interessante que esse emaranhado de nomes, que isolados não trazem sentido algum, está o repúdio e enaltecimento que Alceu Amoroso Lima faz ao se dirigir aos críticos de sua geração, em seu livro Adeus à Disponibilidade e Outros Adeuses. Amoroso Lima, como não podia deixar de fazer, começou enumerando 8 tipos de crítica que ele, taxativamente, se recusa a fazer. Começando leve, por assim dizer, ele despreza o tipo de crítica eclética, que não teria nenhum fundamento definido, variando conforme a obra e opiniões populares. A crítica pessoal, por sua vez, vê os autores e não as obras. Na leitura veríamos aquele interminável lenga-lenga sobre sua infância, os relacionamentos amorosos que o escritor teve, analogias sobre como a personagem fulaninha seria a personificação da mãe dele que teve uma morte trágica. Bom, eu acho que vocês entenderam. Também temos a crítica partidária, que é uma forma mais superficial de estudo que analisa a sociedade. Constrói todas as suas teorias a partir do ponto de vista de seu grupinho, sua família, sua instituição, etc. E por fim temos o tipo de crítica gramatical,
somente preocupada com a estética perfeitamente compreensível ou não do texto, frequentemente tendo um tom de saudosismo dos modelos tirados dos grandes clássicos. Sabe aquele estereótipo de gramático chato e conservador, tipo o Evanildo Bechara? É esse mesmo que eu estou falando. Depois desses modelos considerados simplesmente análises superficiais, Amoroso Lima parte para os outros 4 métodos realmente detestáveis. A crítica estética, apreciadora de formatos extremamente específicos em nome da arte. O que não pode ser questionado porque aparentemente gosto não se discute. A crítica sociológica, que se perde nos calores políticos do momento, que sente a imparável necessidade de encontrar em toda criação artística que vê uma fonte fácil de se tirar uma crítica social. A crítica psicológica, que avalia a complexidade e efeitos psíquicos que afetarão o leitor, além do desenvolvimento adequado dos personagens. E por último, a tão temida crítica moralista, a que julga pelo certo e errado. Imagine colocando muitas aspas entre esses termos, sobre como aquela obra poderá transportar a humanidade ao verdadeiro progresso moral. Devemos levar em consideração que Alceu Moroso Lima não se identifica com nenhum desses modelos citados anteriormente. O que podemos tirar disso é que todas essas informações de crítica podiam ser vistas entre o final do século XIX e começo do XX, coexistindo de forma nada pacífica. Agora que prestamos as devidas considerações ao meio termo da história, vamos nos ater ao que se acredita como berço da linguística moderna, o formalismo russo. Nascendo entre as duas grandes guerras, o Círculo Linguístico de Moscou, que foi ativo entre 1914 e 1915, foi um dos primeiros movimentos a considerar a literatura como fonte de análise científica. O método aplicado à leitura formou a base para a fundação do estruturalismo linguístico logo mais. O conceito de literatura é explicado no formalismo como uma função da linguagem, função poética, que atua dando ênfase à própria mensagem. Segundo as ideias modernistas do período, o uso da língua através de um indivíduo social se chama discurso. O discurso poético era considerado como propriedade pelo líder do movimento russo, Tchaikovsky, me desculpem pela pronúncia, como a produção de elementos desviantes, propositadamente produzidos para provocar impacto no receptor. No classicismo, ao contrário, o literário não devia sair de seu padrão, de sua norma e transparência. Outra contribuição fundamental do século XX para a atualidade é a estilística. Enxergando além de erros gramaticais e moderação estranha das palavras, a estilística entende que os dialetos escolhidos, conjugações diferentes do usual e aspectos orais presentes na escrita são a demonstração da identidade. Da mesma forma que um amigo, só de ouvir a nossa fala, nos reconhece, cada indivíduo possui uma forma única de escrever. Do ponto de vista de Samuel Rodgell, autor que estamos analisando hoje, Charles Bailey é considerado o criador dessa forma de análise com seu livro Tratado de Estilística Francesa. Ele foi discípulo e sucessor de Ferdinand de Saussure, criador da linguística moderna. Agora, mudando de continente para variar um pouco, veremos o americano Neo Criticism, que surgiu por volta dos anos 30. A preocupação dessa nova crítica era atestar a validade científica de se ver a literatura, dispensando as explicações que apresentassem, mesmo que levemente, algum traço de sentimentalismo. Em outras palavras, essa corrente foi uma reação contra a sociologia. Claro que, considerando o contexto, qualquer influência de origem possivelmente marxista seria rejeitada. Os tratados mal resolvidos da Primeira Guerra estavam prestes a ser quebrados. Vixe!
chegamos finalmente onde praticamente todo estudante de letras começa a estudar linguística: o estruturalismo! A necessidade desesperada que a linguística tinha nesse período de ser levada a sério fez com que o objeto de estudo escolhido fosse a língua, ou langue para os mais íntimos, em detrimento da fala, parole, na qual se considerava ser a única fração da linguagem a obedecer à lógica de um sistema. Nessa busca por padrões e registros da gramática em uso, a parte individual que influencia no desempenho do falante foi deixada no caminho para ser discutida depois pelas correntes linguísticas posteriores. É um fato que logo após aprendemos sobre o estruturalismo, somos levados a criticá-lo também. Atualmente, ele é visto como uma teoria ultrapassada que não considera o lado intrinsecamente humano de quem usa a linguagem de fato. Mas precisamos, principalmente ao pesquisar, encontrar um equilíbrio adequado entre o teórico e o prático, o social e o individual. Corremos o risco de limitar um fenômeno tão vasto quanto a ferramenta de comunicação humana. A próxima escola linguística a surgir foi a semiologia, criada por C.S. Peirce. A semiologia corresponde ao estudo dos signos e seus sentidos possíveis. O signo está indiretamente relacionado a um objeto, que está diretamente ligado ao interpretante, ou seja, a pessoa. Também conhecida como semiótica, esse método pesquisa a forma como o nosso cérebro precisa atribuir um conceito abstrato a um objeto concreto, para a compreensão e armazenamento de dados. Você já deve ter visto aquela famosa pintura de um cachimbo, que na legenda está escrito: "Isso não é um cachimbo." E realmente não é só uma representação gráfica dele. Apesar dessa palavra ter ativado nossa memória o objeto concreto do cachimbo, a palavra em si só é um monte de sons juntados em uma certa ordem. Se eu usar a expressão popular, é o costume do cachimbo que deixa a boca torta, certamente que o conceito ligado ao cachimbo irá mudar, ou pelo menos se ampliar bastante. Essa é uma área muito filosófica e existencialista da linguística. Então, para a gente não viajar demais e perder o ponto, vamos seguir em frente. Esse é um assunto para outro podcast. E por último, mas não menos importante, veremos a hermenêutica literária, a arte de tentar compreender. Foco no tentar. Atualmente, a hermenêutica pode ser mais vista no ramo da psicologia e psicanálise, mas seu surgimento foi na filosofia. Ela é bem mais antiga do que você possa imaginar, mas a aplicação do método dela na literatura é relativamente recente. Essa forma de análise compara todos os possíveis significados que uma obra pode alcançar, mas se recusa a eleger uma delas como mais verdadeira do que a outra. A real questão é: quais fatores envolvidos resultaram nessa escrita que tenho em mãos? Para encerrar esse assunto, que em princípio não permite ser encerrado, lerei para vocês essa maravilhosa citação da página 82 do livro. A hermenêutica está mais interessada nas questões do que nas respostas. Só quando compreende o sentido motivador da pergunta, pode começar a procurar a resposta. Temos de compreender o que se esconde por trás da pergunta. Só podemos compreender os enunciados se reconhecemos neles nossas próprias perguntas, um equilíbrio entre os nossos impulsos conscientes e nossas motivações inconscientes. A hermenêutica se inscreve nos domínios do conhecer, da mesma forma que a política se revela no agir. E a lista continua. É bastante teoria e pouco tempo, mas se torna interessante saber quanta história existe por trás de um livro considerado um clássico da literatura. Os críticos literários são uma entidade cuja voz ressoa muito mais alto do que a minha e a sua nesse exato momento. Isso não significa que somos obrigados a aceitar os parâmetros de qualidade e cultura que nos são servidos. Bote seus olhos, querido ouvinte, para a educação pública.
onde a diversidade de pensamentos e opiniões é aplaudida de pé.